Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese. Você sabia que as plantas produzem o seu próprio alimento? Vou te explicar como isso acontece, mas antes vamos relembrar quais são as partes das plantas e a função de cada uma delas. As raízes fixam a planta no solo e absorvem a água e os nutrientes. Caule sustenta a planta e transporta a água e os nutrientes para as folhas. A folha é o principal local da planta onde ocorre a produção do alimento e a respiração. A flor é a estrutura reprodutiva da maioria das plantas e o fruto protege as sementes. Não podemos esquecer que a grande maioria das frutas, em seu interior, ou seja, na parte de dentro, tem a semente. Essa semente dará origem a uma nova planta. Mas como será que as plantas produzem o seu próprio alimento? Quando molhamos uma planta ou após a chuva, a água entra no solo e as raízes da planta absorvem a água e os nutrientes da terra como se fosse um canudinho. As raízes passam para o caule para chegar até as folhas. Em nosso ar, temos um gás chamado gás carbônico. As folhas absorvem o gás carbônico e também a luz solar. Com a água, os nutrientes, o gás carbônico e a luz do sol, as plantas produzem o seu próprio alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo realizado pelas plantas para que haja produção de energia para que elas possam se manter vivas. Mas o que significa fotossíntese? Foto significa luz, síntese, produção de algo. Então, na fotossíntese das plantas, nós temos a produção de energia, a produção de glicose. Glicose é um tipo de açúcar, é a alimentação da planta. Mas por que eu falei na fotossíntese das plantas? Porque as algas e algumas bactérias também fazem a fotossíntese, porque elas possuem, assim como as plantas, a clorofila, um pigmento verde que auxilia na produção da fotossíntese. Mas por que tudo isso é tão importante? Porque além do alimento, a fotossíntese libera também o gás oxigênio, o gás utilizado na respiração dos seres vivos. O oxigênio é um gás muito importante. Ele mantém quase todas as formas de vida na Terra. Vamos ver se você aprendeu tudo direitinho. As plantas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese, que se trata de transformar os nutrientes do solo, a água e o gás carbônico do ar em alimento para a planta. A luz solar é de extrema importância para que ocorra a fotossíntese. Sem ela, esse processo fica comprometido. Além do alimento, a fotossíntese libera gás oxigênio, o gás utilizado na respiração dos seres vivos. Fique ligado, as plantas carnívoras também produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, e os nutrientes provenientes dos animais apenas complementam sua alimentação. Terminamos a aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula!